Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das ferramentas mais potentes e, vamos ser sinceros, muitas vezes mal compreendidas da fisioterapia, a manipulação articular. E o nosso foco aqui vai ser entender que isso é muito mais do que uma técnica. É, na verdade, uma intervenção neurofisiológica que exige o máximo do nosso raciocínio, da nossa segurança e da nossa responsabilidade. Vamos começar com a lição que, para mim, é a mais importante de todas, porque essa ideia vai guiar toda a nossa conversa. Manipular não é sobre ter uma mão habilidosa, sabe? É sobre ter maturidade clínica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o fisioterapeuta de excelência não é aquele que mais manipula, mas sim aquele que sabe exatamente quando e principalmente por que manipular. Bem, a gente precisa, de uma vez por todas, abandonar aqueles conceitos antigos. Aquela ideia de que manipular é colocar o osso de volta no lugar. Isso, cientificamente, não se sustenta. A visão moderna, a visão correta, é que a manipulação é uma intervenção neurofisiológica. O que ela faz é enviar um estímulo muito potente para o sistema nervoso para modular a dor e a função. Então, a nossa jornada de hoje vai passar por 5 etapas que são cruciais. A gente vai começar desmistificando o famoso estalo. Depois, vamos aprender a decidir quando indicar a técnica, vamos focar na regra de ouro da segurança, ver o raciocínio em ação e, por fim, entender o objetivo final, levar o paciente da maca para o movimento. Vamos nessa? Primeira sessão, além do estalo. Olha, antes de pensar em aplicar qualquer técnica, a gente precisa entender os princípios dela, tanto os mecânicos quanto os neurofisiológicos. É o nosso alicerce. Este quadro aqui mostra uma diferença biomecânica que é fundamental. De um lado, a mobilização. É um movimento lento, rítmico, que fica dentro do controle do paciente. Já do outro lado, a manipulação. É um impulso de alta velocidade e baixa amplitude, o famoso thrust, que acontece tão rápido que não dá tempo para o controle voluntário. Entender essa diferença é o primeiro passo para a segurança e para a indicação clínica correta. E claro, isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Aquela que todo estudante e todo paciente faz. O que é aquele estalo que a gente ouve? E mais importante ainda, ele precisa acontecer para o tratamento dar certo? A resposta está na física, e um fenômeno chamado cavitação articular. Aquele som é simplesmente a formação super rápida de uma bolha de gás no líquido da articulação, quando a pressão ali dentro cai de repente. Ou seja, é um efeito colateral, não objetivo. O sucesso do tratamento é medido pela melhora da função, e não pela presença ou ausência desse barulhinho. Certo. Se o efeito não é mecânico, então o que é? É a neuromodulação. Aquele impulso rápido envia uma enxurrada de informações para o sistema nervoso central. E isso pode resultar em alívio da dor, em relaxamento muscular e numa melhora temporária da capacidade de movimento. Basicamente, a gente está conversando com o sistema nervoso do paciente. Segunda sessão, indicar ou não. Agora que a gente já entendeu o que é a manipulação, a gente entra na parte mais crítica, o julgamento clínico. Decidir quando usar essa ferramenta é o que separa um simples técnico de um verdadeiro clínico. A manipulação é uma ótima opção, mas em cenários bem específicos. Geralmente, em dores de origem mecânica, com articulações que estão hipomóveis, meio travadas, onde a dor não está super irritável e o paciente tem uma boa expectativa. Ela é uma peça importante do quebra-cabeça, mas não é a solução para tudo. Agora, atenção máxima, porque este slide é, talvez, o mais importante de toda a nossa conversa. Saber quando não manipular é mais importante do que saber como manipular. As contraindicações absolutas, como fratura, tumor, compressão medular, são sinais vermelhos, é parada obrigatória. Já as relativas, como idade avançada ou hipermobilidade, são sinais amarelos, exigem uma cautela gigante e um raciocínio clínico ainda mais afiado. Seção 3. A regra de ouro. E isso nos leva direto ao pilar de qualquer prática clínica responsável, a segurança em primeiro lugar. Antes de pensar em qualquer benefício, vem o princípio de não causar nenhum dano. E especialmente quando a gente está avaliando a coluna cervical, precisamos ficar muito atentos aos sinais de alerta vascular. Sintomas como tontura súbita, visão dupla, dificuldade para falar ou para engolir são bandeiras vermelhas absolutas. Diante de qualquer um desses sinais, a manipulação está contraindicada e o paciente precisa ser encaminhado para uma avaliação médica urgente. E é fundamental entender o seguinte: não existe um teste mágico, um teste único e infalível para excluir completamente o risco vascular. A nossa maior ferramenta de segurança não é um teste específico, mas sim uma anamnese bem detalhada e um raciocínio clínico que consegue integrar todas as informações. A avaliação global sempre vai superar um teste isolado.
Por último, nenhuma manipulação pode ser feita sem o consentimento informado. O que isso significa? Significa explicar de forma clara o procedimento, os benefícios que a gente espera, os riscos envolvidos e as alternativas que existem. O paciente tem que ser um parceiro ativo nessa decisão. Isso não é só burocracia, gente, é ética e é respeito. Ok, quarta sessão, raciocínio em ação. Agora vamos conectar todos esses pontos. Vamos ver como toda essa teoria se traduz na prática clínica no nosso dia a dia. Vamos imaginar um caso clássico. Um paciente chega com uma dor lombar mecânica, crônica, com uma rigidez que a gente consegue perceber e sem nenhum sinal de alerta. Temos a dor, a rigidez e a segurança checada. A grande questão é, qual é o nosso plano de ação a partir daqui? A resposta está nessa sequência ideal. Primeiro, uma avaliação completa para identificar o problema. Segundo, uma análise de risco para garantir a segurança. Terceiro, a seleção da técnica mais apropriada. Quarto, a aplicação. E o ponto crucial, o quinto passo, a reavaliação imediata. É a reavaliação que nos diz se a nossa intervenção funcionou e que guia os próximos passos. E chegamos à quinta e última sessão, da maca ao movimento. E esse é o nosso objetivo final. Porque, no fim das contas, a terapia manual não termina na maca. Na verdade, é ali que tudo começa. Pensem assim, a manipulação, ao modular a dor e a rigidez, cria o que a gente chama de janela de oportunidade. Ela abre uma porta que antes estava fechada pela dor, permitindo que o paciente se mova melhor e com mais confiança. A técnica em si não é a cura, ela é a chave que abre essa porta. E o que a gente faz com essa janela aberta? Imediatamente, a gente faz a transição para a reabilitação ativa. A gente usa aquele alívio da dor para introduzir exercícios, para treinar o controle motor e para capacitar o paciente. A terapia manual facilita o movimento, mas é o movimento que consolida os ganhos e gera resiliência a longo prazo. E só para fixar bem, o objetivo final é a função, não o estalo. Essa é a essência da fisioterapia moderna, baseada em evidências. O nosso trabalho é restaurar a função e dar ao paciente a autonomia para que ele possa cuidar de si mesmo. Para a gente finalizar, eu deixo essa reflexão. O que de fato define a excelência na nossa profissão? É a habilidade nas mãos ou é o raciocínio na mente? A resposta, como a gente viu hoje, é bem clara. A maturidade clínica para decidir, para avaliar e para guiar o paciente com segurança sempre vai ser a nossa ferramenta mais poderosa.